Torpor mental. Nome do cabra. Torpor mental. Tenho 28 anos, Caio. Sou um homem solteiro e moro com meus pais no Rio de Janeiro. Me parece que eu tenho torpor mental. Às vezes parece que eu vejo a vida de dentro de uma bolha semi-ofuscada. Você falou da bolha mais cedo. Quando eu era criança eu tinha toque, mas com a medicação, a qual eu tomo até hoje, os sintomas obsessivos desapareceram. Todavia, esse estado mental permanece e me incomoda. Eu sou tímido, minha sensibilidade é baixa, tenho dificuldades de fechar ideias, de me expressar oralmente e tenho tendência em ficar fixado em pontos. Trabalho, estudo, tenho força de vontade e procuro ir até o fim em tudo que eu faço. Porém, confesso, Caio, que eu estou abatido, angustiado e que é um peso muito grande para mim começar e finalizar as minhas tarefas. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se isso é devido a algum trauma que eu sofri na infância, mas o meu antigo médico dizia que isso foi devido a alguma coisa que aconteceu no parto. Eu já fiz exames de sangue e não apontaram nada. Me oriente, Caio. Me ajude a entender isso e a ter uma qualidade de vida melhor, por favor. Ele mencionou no início alguma coisa sobre algum histórico psiquiátrico? Ele toma medicamento. Claro que ele toma o medicamento contra toque desde criança e toma até hoje. Então ele tem um histórico longo histórico. Tem um longo histórico. Ele está tomando medicação desde criança. Isso. E eu acho louvável que ele esteja ainda incomodado com isso. Esse incômodo é saudável. De não se entregar. O incômodo é saudável. Esse incômodo é saudável. Ele só não pode ser um incômodo perverso contra o próprio indivíduo. Porque, de um lado, esse incômodo é saudável porque ele estimula, ele provoca você cotidianamente na direção da não entrega, do não render-se a ninguém, do não render-se à situação, do não render-se à condição na qual você se encontra há tantos anos. Esse é o lado positivo, é essa não desistência, essa decisão de prosseguir. Isso é positivo, esse é um incômodo criativo e que não permite que você mergulhe num estado de acomodação. Isso de um lado. De um outro lado, ele não pode ser um incômodo perverso, como eu disse há pouco. Como seria e como se manifestaria esse incômodo perverso? O incômodo perverso é aquele que demanda da gente algo para além da própria condição possível, que a condição possa ser mexida, alterada e enfrentada. Essa demanda para além da realidade é uma demanda perversa, que produz isso que eu chamei aqui vinculadamente a você de incômodo perverso, que é o que, a meu ver, você sofre também. De um lado, mantenha-se provocado no sentido de melhorar a medicação, de não abandonar as checagens médicas. Essas medicações nessa área estão mudando e melhorando de ano em ano, estão sendo aperfeiçoadas. Existem medicações que fazem o indivíduo ter menos efeitos colaterais e mais efeitos positivos. Esse tipo de medicação que você precisa de um acompanhamento psicoterapêutico apenas para fortalecer essas coisas que você já sabe, que você mesmo pontuou aqui, que você já viu o seu autodiagnóstico, se não é o seu autodiagnóstico, mas pelo menos a aceitação do diagnóstico que lhe foi dado e a observação cuidadosa do seu estado, das suas repetições de comportamento, dos seus ritos obsessivos, dos seus toques, tudo isso você mesmo admite, o que é rico e saudável.
E o acompanhamento com uma pessoa da área psicoterapêutica ia ser importante para reforçar esses significados, essas observações que você faz e para continuar estimulando você a se exercitar. Porque você é um indivíduo que vive num laboratório. Você é, ao mesmo tempo, o objeto de estudo e você é o principal estudioso desse objeto de estudo que é você. E é isso que te salva. Porque essa condição, querido, não deverá ser eliminada. Provavelmente você morra com essa condição. Você tem que aprender a entender, a compreender, a discernir, a enfrentar, a não se render, a não se acomodar, a melhorar a sua atitude, a conhecer melhor quais são os seus pontos de tropeço no processo, quais são as suas horas de tendência mais exacerbada a esse tipo de obsessão, de fixação, de toque, de repetição, seja o que for. É a autocompreensão o que mais ajuda a pessoa. A medicação dá uma estabilidade. A relação terapêutica com um profissional bom ajuda a gente no processo dessa autoidentificação, desse pinpoint de coisas em nós mesmos, dessa marcação de fragilidades, da observação e, ao mesmo tempo, nos ajuda na decisão, no reforçamento da decisão de perseverar, exercitando-nos em relação àquilo. Porque, sendo sincero e honesto, claro que Deus é Deus. Deus é Deus, Ele pode fazer o milagre, chamar você morto da morte. Lázaro, vem para fora. Eu, no entanto, considero milagre, milagre. Por isso é que o nome é milagre, porque não acontece todo dia. Não acontece. O que acontece todo dia é trabalho, é esforço, é compreender condições, é discerni-las e desenvolver a sabedoria para lidar com elas, para aceitar o que é limitação, para forçar algumas limitações para irem mais adiante, para se expandirem, exercitar-me mental, psicologicamente e no foco das minhas decisões, para que algo assim, pelo meu exercício, pelo meu discernimento e pela prática perseverante do bem, eu vá dia a dia colocando tudo isso mais sob controle. Mas, meu filho, você provavelmente vai ter que viver com essa condição para o resto da vida. Como se você fosse aleijado, lhe faltasse a perna direita. Você ia ter que fazer adaptações. Se lhe faltasse o braço direito, de repente, você ia ter que aprender a escrever com a esquerda. Ou se você tivesse nascido com a supressão de um membro. Eu tenho problemas em algumas áreas, eu remedio. No coração eu boto estentes, por enquanto. Espero que não tenha que abrir para fazer um monte de cruzamentos aqui. Espero. Deus permita que não, mas é uma condição. Eu devo melhorar dela até morrer? Não, a tendência é que o melhor cenário é que ela não piore tanto. Porque a própria velhice já vai enfraquecer tudo. Então, a vida e a existência demandam da gente adaptações a fraquezas, a espinhos da carne. Por isso eu gostaria que você pegasse o meu portal, no campo pesquisa, escrevesse a palavra espinho, ou espinhos. Você lesse textos meus sobre espinhos da carne, tem quantas aí? 127 alusões a espinhos. Queria que você visse isso aí, espinhos. Porque a gente tem que aprender a viver com os espinhos. Eles apareceram no Jardim do Éden depois que ele deixou de ser um paraíso e passou a ser a realidade dos humanos. Surgiram cardos e abrolhos.
Meu pai, por exemplo, teve que viver a vida inteira sem a perna direita. Se adaptou, foi um homem felicíssimo. Eu já contei aqui histórias de pessoas que tiveram dificuldades mentais, mas que nem por causa disso se tornaram incapazes, ineficazes e infelizes. Os felizes são os adaptados, os adaptáveis. Se a pessoa não tiver a coragem de fazer as adaptações, se ela se auto-vitimar, ela não se adapta. E, portanto, não é um sobrevivente vencedor. O que é vitória para nós é essa capacidade de adaptar, perseverar, prosseguir, continuar, sem romantismo, sabendo que essa condição deve permanecer. O que você vai fazer é melhorar-se acerca dela, é tornar-se mestre dela, é tornar-se capitão da sua limitação, é tornar-se o pastor da sua dificuldade, para ir escolhendo os melhores caminhos, os melhores modos, as melhores formas, para aprender a ser feliz no âmbito das suas possibilidades. Esse é o segredo da vida. O que passar disso é magia. O que ensina a viver é a sabedoria, não é a magia. Que Deus te abençoe, meu filho. Vem VTV, o canal é você.